Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast Cosemos Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje é Tiago Campos, advogado sanitarista, professor de Direito Sanitário, conselheiro estadual de saúde da Bahia, exerceu um conjunto de funções públicas relevantes entre elas, e a mais recente, foi coordenador da consultoria jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Tiago, queria te agradecer muito e dizer para você seja muito bem-vindo. Nosso tema hoje é modelos de gestão de unidades públicas de saúde no Brasil. Tiago, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Rodrigo, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você nesse podcast. Esse que é o podcast do Cosemos do Rio, um Cosemos que eu tenho uma relação pessoal, assim, de carinho, de respeito, de cuidado com muitas das pessoas que lá estiveram e estão até hoje. Para mim é um prazer. Eu espero poder contribuir aí nesse debate com vocês. Maravilha. Para começar, sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do SUS no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua trajetória. Eu sou advogado de formação, me formei há mais de 16 anos atrás, lá na Bahia, e depois de uma experiência no escritório de advocacia, eu recebi um convite de um grande amigo e irmão, o Ailton Cardoso, procurador do Estado, para, junto com ele, assumir o jurídico de uma experiência inovadora que vinha sendo construída na Bahia. A Bahia tinha apostado em diversos modelos jurídicos institucionais para a gestão do serviço de saúde, mas tinha especialmente dado destaque à construção de uma carreira de âmbito estadual para os profissionais de nível superior da atenção primária e escolheu como modelo jurídico o modelo da Fundação Estatal. Nasce lá, em 2009, a Fundação Estatal de Saúde da Família, meu primeiro contato na atuação do Sistema Único de Saúde. Essa carreira ganhou repercussão nacional e dessa repercussão aí eu fui caminhando dentro do sistema, consultor da OPAS, fui ser assessor jurídico da Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, depois fui assumir junto com o Eider lá, ser chefe de gabinete da Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho em Saúde, depois segui a carreira tocando um pouco desse compromisso político, ético-político de fazer fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Apostei como a tarefa mais revolucionária que a gente entende na formação. Então, fui fazer formação nesse campo do direito sanitário, apostando em decodificar um pouco essa linguagem do juridiquês e o sanitarês, tentando fazer um pouco dessa harmonização entre os dois saberes. E assim tem sido a minha trajetória, né? Até estar agora, até recentemente, como coordenador da consultoria jurídica da EBSER. Um orgulho voltar a trabalhar com Arthur Quioro, contigo, com uma série de colegas e companheiros aí dessa luta em defesa do SUS. Maravilha. Um dos desafios do Sistema Único de Saúde é a gestão, gerência de unidades de serviços públicos de saúde. Na verdade, a gente tem patinado e debatido de forma intensa nessas últimas décadas. Existem, por óbvio, até pela indefinição de uma certa política nacional, vários formatos, possíveis arranjos institucionais tentados. Queria que você falasse um pouquinho de quais modelos de gestão, formatos jurídicos e institucionais você destacaria no geral e falasse rapidamente, porque depois a gente vai entrar no detalhe, da diferença entre eles. Eu acho que para falar sobre esse tema, a primeira coisa que eu tenho a dizer é em qualquer discussão sobre modelo jurídico, o que a gente precisa é não endeusar e nem endemonizar nenhum dos modelos. A minha linha é sempre aquela de que é bem conhecer para melhor aplicar. É como a gente aprende na saúde coletiva, é ampliar a caixa de ferramentas dos gestores para que, bem conhecendo, ele possa saber o que usar em cada uma das circunstâncias e cada um dos momentos. Lembrar que a estrutura administrativa, gerencial do Estado brasileiro, ela é uma estrutura ainda pouco inovadora. Para vocês terem ideia, a gente ainda tem como base normativa o Decreto-Lei 200 de 67. Então, assim, ainda uma norma que estrutura esse conjunto de organizações dentro do Estado brasileiro e que dá os contornos sobre elas, ela está pautada ainda na época da ditadura militar. Algumas tentativas tímidas de avanço ao longo desse período, como no governo Fernando Henrique Cardoso, com o então ministro Bresser Pereira, a reforma do Estado, mas numa perspectiva ali muito neoliberal de fazer um afastamento do Estado em determinadas funções específicas. A formulação dos governos posteriores, do governo Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma 2 e até os que vieram depois, ainda foram tímidas nesse avanço.
E isso deu poucas opções de margens e, no geral, trabalhamos sempre no resgate dessas mesmas formas. No SUS, a gente, no geral, usa, até para apresentar e para dar um contorno sobre isso, um trabalho feito no MPOG, que é um quadro que apresenta todas essas formas jurídicas institucionais, mas dando a ideia de que quanto mais a gente afasta ele do formato mais público, direto, menos espaço de governança, de controle, de normas que se apliquem sobre ele fica. Então, eu tenho sempre ali nesse Guarana de quadro, as figuras, a gente fala assim, mais à esquerda aqui, são as figuras mais públicas, e a gente vai caminhando para as mais privadas aqui. Mas os principais modelos de gerenciamento de unidade de saúde, ou é a administração direta, e aí sobre isso é importante sinalizar que a gestão, por exemplo, de equipamentos complexos, como as unidades hospitalares, já vem sendo apontado, inclusive por órgãos externos de controle, mas também pelos gestores do sistema, como inviável para esse gerenciamento. Dado a complexidade, imagine o número de itens de compra e para padronização, o volume de diferentes vínculos de trabalho ali fixados dentro daquele equipamento, as dificuldades e as urgências que surgem e a necessidade de dar soluções rápidas para problemas que acontecem ali e que afetam a vida e a saúde das pessoas. Esse modelo de administração direta tem sido apontado, inclusive, pelo próprio TCU, por exemplo, mas vários outros, como inviável. E aí a gente passa aos modelos da administração indireta. E o que surge como opção mais vívida hoje, talvez uma experiência mais, é o das fundações estatais, entidades públicas com sujeição ao regime jurídico do direito privado, ali na administração indireta do Estado, mas também a gente avança para modelos um pouco mais flexíveis. Nós temos também serviços sociais autônomos, como figuras jurídicas que são autorizadas por lei, mas que nascem a partir de uma lógica de ter a governança, participação da governança pública, mas são privados, e aí as entidades privadas que se relacionam com o sistema para fins desse gerenciamento. Eu falo das figuras das organizações sociais de interesse público, as OCIPs e as OS, e aí eu sigo para uma série de outras figuras eminentemente privadas que se relacionam com o sistema para fins de assegurar, seja o gerenciamento de unidades, mas especialmente no fim de assegurar a integralidade do cuidado, atuando de forma complementar àquelas ofertas que o sistema público possui ou que lhe faltam, né? Eu acho que são esses, assim, em linhas gerais, Rodrigo. Maravilha. Vamos fazer um esforço agora para tentar detalhar um pouco cada uma dessas, um pouco dos princípios, como é que são os mecanismos e como é que ela se relaciona com a questão do controle e o que tem sido debatido. Vamos iniciar, então, pela administração direta. Aí depois a gente passa por organizações sociais. Você não falou, mas tem também a parcerias públicos-privadas, que eu queria que você falasse um pouquinho, as fundações estatais, o serviço social autônomo e empresas públicas estatais. Podemos fazer um por um, mas aí você fala, vamos falar da administração direta, aí depois você termina e aí a gente passa para outro e vamos indo um por um para o nosso público compreender, de certa forma, as diferenças e conseguir analisar um pouco, a partir da sua realidade, que instrumento ele pode utilizar a partir do conjunto de necessidades de um certo contexto político, social e sanitário do seu município, né? Pode ir. Então, vamos lá. Administração direta. A administração direta, ela se organiza eminentemente a partir de regras públicas que definem a forma da sua organização. Então, quando eu penso num equipamento de saúde que vai ser gerenciado pela administração direta, eu digo que eu criarei dentro da administração um órgão. Eu criarei lá um departamento, uma figura, uma diretoria, uma superintendência, que será responsável por fazer o gerenciamento. Ela se estará exclusivamente obrigada a seguir o regramento público. Então, ela fará a licitação pública, para provimento de pessoais, ela terá que fazer concurso público. Aqueles trabalhadores que vierem a ser contratados para a execução dos serviços nesse equipamento, eles estarão sujeitos ao regime jurídico único daquele ente que o contratou, terão ali as suas garantias e as proteções necessárias para o exercício daquele trabalho, serão servidores públicos. E todas as regras afetas a isso. Então, eu tenho regras que são extremamente rígidas e que nos dão pouca margem de manobra no gerenciamento.
Esse é um modelo que, na minha opinião, e da diversos outros aí, especialistas do tema, apontam que é um modelo, como eu venho falando a vocês, talvez inadequado para isso. Não quer dizer que o fato de eu ter servidores públicos seja algo ruim, não. Não é. Não é a forma como eu me vinculo com esses trabalhadores que prejudica. Mas, especialmente no processo de compra, na necessidade de padronização, no volume de itens que eu preciso comprar e na forma, esse modelo, em determinadas situações, não é. Esse é um modelo apto para aquelas atividades, mesmo no campo da saúde, que são privativas do poder público, aquelas que têm o exercício do poder de polícia, como as ações de fiscalização, como as ações da vigilância em saúde, como as ações, inclusive, como eu defendo, e alguns outros como nós, da atenção primária em saúde, por ser essa, especialmente, a ordenadora do cuidado e tem uma função, inclusive, de regulação. Essa atividade de regulação, de fiscalização, de controle, elas são próprias e devem ser exercidas por servidores públicos. Então, esse modelo, ele serve muito mais para essas ações do que a ação eminentemente de assegurar a prestação de ações e serviços públicos ali na ponta, em cada um desses equipamentos. Tiago, a ideia também da necessidade de um gestor público fazer planejamento, controle, avaliação, a gestão do orçamento, isso também seria próprio da administração direta, certo? Isso, planejamento, orçamento, esse processo de gestão, inclusive a capacidade dele de exercer supervisão secretarial sobre outras entidades que da administração indireta que ele venha a decidir optar, precisam estar sendo feitas por servidores públicos. Perfeito. A partir do regime jurídico da administração direta. Esse é o escopo necessário. O que pode, talvez, avançar para outros modelos, aí sim, é a oferta direta de ações de serviço de saúde, ali a parte assistencial, especialmente. Talvez a de promoção de saúde em determinada medida, mas com algumas ressalvas aí necessárias, se houver a necessidade de exercício do poder de polícia, se tiver a necessidade de que o Estado exerça no papel de Estado um controle, estratégias que são próprias ali do Estado, ele não deve transferir sequer para a sua administração indireta. Muito bom. Vamos passar para uma próxima, talvez como você falou ali do painel, né, de esquerda e direita, talvez para um outro extremo, passando lá para as organizações sociais, aí eu estou incluindo aí as OSCs e as OCIPs também. Você falar um pouquinho dessa estratégia de gestão, desse modelo jurídico. Eu falei painel, mas eu vou corrigir até para ficar aí registrado. A taxonomia das formas jurídicas da administração pública é o que está lá, foi produzido no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, lá atrás, e vem sendo aí apoiado, onde tem dividido em eixos na abscissa e na ordenada, esse conjunto de organizações que compõem a estrutura do Estado brasileiro. Mas você falou para essas, mas eu vou lhe pedir para a gente fazer direta e indireta. Lembrando que a divisão clássica assim, da administração pública, ela é assim, da direta, como a gente falou, vou falar da indireta. Falar da indireta pública, é isso? Isso. No geral, eu tenho figuras que trazem muito do figurino público e que se assemelham à direta, apesar de serem entidades da indireta. Aí eu estou falando da Fundação Pública de Direito Público, que alguns, inclusive, a denominam de fundação autárquica, e tem as autarquias, por si só, que são entidades voltadas para a descentralização administrativa, então é uma opção de descentralizar, e eu constituo uma figura jurídica com determinado grau de autonomia, pequeno, mas é um grau de autonomia, ela não é necessariamente a secretaria, mas é uma entidade que eu crio para que ela possa ser especializada, para que ela possa ali compor um corpo técnico especializado de um determinado tema, de uma determinada área, de um determinado processo. Eu tenho, por exemplo, em vários estados, por exemplo, às vezes a Fundação de Hemocentro, né? Aqui na Bahia, a Hemoba é uma fundação pública de direito público, né? Então, ela tem essa roupagem e ela serve também ainda para manter determinados critérios e regras e uma governança pública mais rígida para assegurar minimamente aquelas funções que ainda são essenciais. Aquilo que o Estado não pode, em hipótese nenhuma, abrir mão, porque é uma função que precisa ser preservada, que dialoga com esse compromisso público. Então, essas duas aí, eu acho que são importantes. E aí nasce uma terceira entidade da administração indireta, que são as fundações públicas de direito privado. Essas que, até para diferenciar das públicas de direito público, passou-se a se denominar, no esforço feito lá a partir de 2009, no Ministério do Planejamento, de resgate desse modelo. Passou a denominá-la Fundação Estatal.
Essas são figuras públicas, governança pública, o orçamento é público, a forma de provimento de pessoal segue sendo um concurso público, a forma de realização de compras segue sendo um processo de licitação. Mas ela tem flexibilidades. Ela pode a ela ser atribuída algumas autonomias. Então, ela tem autonomia orçamentária, ela define a forma, a partir dos recursos que ela oferir, a forma com que ela vai dispor daquele orçamento, no que ela vai gastar e de como vai gastar. Ela não precisa que a peça orçamentária dela seja aprovada, por exemplo, na Assembleia Legislativa, com o crivo dos representantes. No orçamento público está apenas o conjunto dos recursos que será destinado a ela, mas a divisão interna fica a critério de um certo plano de trabalho constituído por ela, né? E aí a gente tem, na visão geral desse modelo, e é isso que você falou de orçamento, um detalhe bem importante, Edu. Diversos gestores, e aí caminhamos para caminhos diversos, transformam essa entidade numa entidade dependente orçamentariamente. Ela pode ser, a dependência orçamentária ou a independência orçamentária é um recorte daquele momento. Então, as entidades fundacionais com sujeição ao regime de direito privado, elas são entidades que podem ser não dependentes ou podem ser dependentes. A forma como ela vai se relacionar com o orçamento público é que mudará. Se a relação estabelecida entre a secretaria e a fundação, com a relação que a gente chama de contraprestacional, diz o seguinte: eu vou lhe fazer um contrato de prestação de serviço, fundação. Você vai me entregar um determinado serviço com determinado nível de qualidade, determinada quantidade, com determinadas avaliações de resultado, com indicadores ali e metas quali e quantitativas, esse é o que você vai me entregar. Se você me entregar, eu vou lhe pagar o preço. E aí eu estou falando de preço. Você vai me dizer qual é o seu custo, qual é a sua estrutura e qual é o preço daquele serviço e eu vou contratar você. A relação dela com isso é uma relação de não dependência, porque o que ela está recebendo é pelo aquilo que ela presta. E vai estar lá na peça orçamentária valor para pagamento da fundação, mas esse pagamento vai ser feito como pagamento, não é subvenção, não é transferência de recursos. Isso muda muito a natureza. Se eu me relaciono, se essa entidade passa a ser uma entidade dependente orçamentariamente, significa que ela vai constar lá na peça, quando eu fizer a peça orçamentária da secretaria, a Fundação Pública de Direito Privado, a sua autarquia, a Fundação Estatal. Ela é uma fundação pública de direito privado, mas dependente. E o que isso na prática muda, né? Muda porque alguns dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal estão diretamente ligados à natureza de dependência do orçamento que essas entidades podem ou não estabelecer. Se ela for dependente, ela aí tem a sujeição integral da LRF. Então, ela está sujeição, inclusive, ao teto remuneratório, e essa tem uma discussão mesmo sendo independente, se ela teria ou não limitação disso, a maior parte entende que sim, mas, por exemplo, se aquela despesa é contabilizada nessa relação, se ela seria uma despesa de prestação de serviço, com substituição de mão de obra ou sem substituição de mão de obra, e qual é a natureza da contabilização que eu farei quanto a isso. Mas essas entidades têm outras características que são importantes, né? Elas se sujeitam a um processo de contratação de pessoal pelo concurso público. Mas elas, ao contratarem, o regime jurídico ao qual essas pessoas se vincularão a essa fundação é o regime jurídico da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Serão empregados públicos, ou seja, eles terão como regramento base a CLT mas terão também a relação com a entidade da administração pública sujeita aos princípios da administração pública, especialmente necessidade de motivação para demissão. Não quer dizer que você tem estabilidade, mas você não será demitido sem justa causa. A demissão se dará sempre à justa causa mediante motivação e ali os elementos ali presentes desse entorno. Mas você poderá, por exemplo, ter remunerações diferentes daquelas fixadas lá no regime único daquele município, no regime de servidores, na lei de servidores. Então, eu vou ter ali um conjunto de regramentos que serão estabelecidos pela própria fundação, nessa autonomia que ela possui. Então, ela pode definir seu plano de cargos, empregos e salários, ela pode desenhar gratificações e remunerações que possam induzir determinados níveis de qualidade, ela possa atribuir determinados incentivos na perspectiva de fixação em determinados locais de difícil fixação. Então, ela tem um leque que dialoga mais com a necessidade assistencial ali, porque eu vou ter que criar um conjunto de remunerações diferentes e eu não preciso, eu posso mudar, adequar, recriar num espaço de governança mais
fluido e mais rápido de ser implementado. Eu não preciso voltar sempre para a Câmara de Vereadores ou para a Assembleia Legislativa, dependendo do caso. Esse já é por si só. E no processo de compra, ela pode, sim, estabelecer regramentos que sejam, desde que observem os princípios gerais do processo de licitação, mas que sejam mais fluidos, mais rápidos, mais adequados à sua realidade, às vezes até mais alongados, se ela entender para determinadas questões que ali sejam necessárias. Então, ela tem a possibilidade de observar isso. Ela pode mudar os prazos, ela pode estabelecer limites de compras por dispensa ou de compra emergencial diferenciados. Então, ela tem uma série de flexibilidades que dão uma cara mais adequada para o modelo da prestação de serviço de saúde. Essa é a minha opinião. Acho que essas aí são da administração indireta. Você chegou a falar da empresa pública? Ah, tá. E aí, nessa discussão feita a partir de 2009, também surgiu alguns embates muito grandes. E aí eu falo isso com toda tranquilidade. A Fundação Estatal gerou, no movimento sindical em especial, uma grande preocupação sobre os direitos e as garantias dos trabalhadores. E nesse movimento, era um movimento político, de disputa, né? As frases de comando, os gritos de comando eram fundação, terceirização, precarização, privatização. E aí é importante falar isso para a gente falar da empresa em seguida. Então, assim, o que é privatizar? A sujeição ao regime jurídico de direito privado não privatiza a fundação estatal. Ao contrário, a fundação continua tendo governança pública. Quem indica os representantes no seu órgão máximo de direção, no conselho curador dela, é o poder público. O recurso que ela recebe é recurso público, mesmo que seja contraprestacional. Então, ela tem governança pública, é recurso público, e ela é sujeita às normas de direito público. Então, assim, não há de se falar em uma entidade que privatiza. Outra coisa, ela não é terceira. A própria Lei 8.080 define que compõe o Sistema Único de Saúde a administração direta e indireta dos entes federados que compõem a Federação Brasileira. Então, ela não é um terceiro, ela não é alguém além, fora do sistema, ela é uma entidade que compõe o sistema. A relação que se estabelece com ela é a relação dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela não é terceirização. E, muito pelo contrário, ela não é precarização. Contratação por regime jurídico da CLT não é precário. Contratação pública de empregados públicos pelo regime jurídico não é também uma contratação precária, porque, como eu disse, a própria jurisprudência hoje, muito nisso, entende que até as hipóteses de demissão, por mais que eu não tenha a figura da estabilidade, elas são ali limitadas à motivação e a elementos que precisam ser públicos e precisam ser declarados para ali. Só que nesse embate, o que aconteceu? No curso disso, a gente tinha avançado em debates dentro do governo federal para a construção de um novo marco das empresas públicas no Brasil. A Lei 13.330 nasce nessa perspectiva de construir um novo marco das empresas estatais. Sim. E vários gestores, fugindo um pouco do debate sobre o modelo empresarial ou fundacional para a saúde, avançaram em construir empresas públicas sociais, empresas públicas prestadoras de serviços sociais. Eu digo isso porque, a rigor, a intervenção do Estado na economia, por meio das empresas, se dão em áreas em que você tem concorrência, né? Então a gente tem, mas em áreas para que ele possa, em certa medida, exercer uma regulação daquele mercado e a atuação seja estratégica para defender o interesse público. O modelo de empresa, a rigor, não deveria ser vocalizado para atuação nas áreas sociais. Nessa taxonomia das normas jurídicas, inclusive nesse desenho gráfico que demonstra ela, a gente faz uma divisão, inclusive, aquilo que está em cima são as formas jurídicas que são utilizadas para as áreas sociais e as formas jurídicas abaixo do eixo das ordenadas ali é aquela onde a atuação é no campo econômico. As empresas públicas, por conta dessas experiências hoje existentes, especialmente na saúde, elas nascem nesse miolo. Elas são empresas, a rigor a empresa deveria ser, como toda empresa como objetivo a busca do lucro, mas várias delas nascem dizendo que reverterão a totalidade do seu lucro para a sua atividade principal, sendo basicamente uma empresa estatal. Elas têm nome de empresa, têm sujeição jurídica à regra de empresa pública, mas ela, no fundo, pela forma como ela destina o produto do que ela produz para a sua atividade, ela é quase uma empresa social, eu diria quase uma fundação ali. Surgiram assim, e, em certa medida,
elas tiveram um avanço no debate por conta do marco jurídico das empresas estatais que saíram. Diferente das fundações estatais, que a gente não conseguiu avançar no parlamento, há uma legislação que posse fim a eventuais discussões e as discussões que existiam sobre a segurança jurídica, sobre a natureza jurídica, sobre vários aspectos, inclusive sobre a constitucionalidade da fundação estatal, as empresas estatais tinham um marco consolidado. E recentemente inovado a partir da 303. Então, passou a dar segurança. Quem montava empresa pública para prestação de serviço não aparecia qualquer dos legitimados para entrar com ação direta de inconstitucionalidade quanto a esse modelo. E isso fez com que também Maranhão, a experiência da própria EBSER no governo federal, fosse consolidando um pouco esse debate sobre empresas sociais atuando na área da saúde para prestação. Então, elas se sujeitam, à semelhança da fundação, ao regime jurídico mínimo público, então ela tem determinadas autonomias, mas essas autonomias dependem, inclusive, sobre a forma como ela se relaciona com o poder público, com o ente que a instituiu nessa relação aí, se vai ser contraprestacional, se vai ser uma relação de dependência, mas ela tem concurso público, o vínculo de empregados públicos, a relação para fazer compras também se sujeita a processos públicos de contratação, licitações de contrato, por mais que tenha um regulamento próprio, regras próprias, mas elas também são sujeitas a isso. Ela e as fundações estão ali no mesmo campo, a diferença é que uma precisa observar um regramento específico, que destina-se exclusivamente para as empresas estatais, e a fundação ainda não tem um conjunto normativo específico para definir o modelo de sua atuação e funcionamento. Nossa, que aula. Obrigado. Vamos passar, então, agora sim para as organizações sociais. Se eu peguei bem a taxonomia, a gente iria agora para... sai do Estado e vai para o privado prestador de serviço, de certa forma filantrópico, né? Pelo menos do ponto de vista do seu estatuto, não poderia oferir lucro, certo? Isso. Então, vamos lá. Primeiro, definir um elemento privado. Vamos para o ambiente privado. O ambiente privado, quem rege as relações privadas, inclusive as relações das entidades que nós podemos constituir no âmbito privado, é o Código Civil. E o Código Civil estabelece lá uma figura, que é a figura da associação. Né? Eu tenho uma associação, a fundação e a empresa, certo? A associação é um conjunto de pessoas que se organizam e constituem uma entidade para que juntos eles possam atuar, no geral, naquelas áreas de interesse público. Então, nas áreas sociais, nas áreas ali. Então, eu tenho um conjunto de pessoas que estão desejando, ou que já atuam individualmente, e desejam ali constituir uma associação. Aí eu tenho uma associação esportiva, como os times de futebol nasceram em grande medida, eu tenho associações de pais e mestres, eu tenho associações de pessoas que estão vocalizadas para assegurar abrigamento a idosos, eu tenho diversos tipos de associação. E as fundações, diferente das associações, elas são patrimônio que é destinado ou legado por alguém que faleceu, alguém em vida que o fez, para uma finalidade pública também, e ela se organiza a partir disso, mas tem, nesse caso aqui, desse patrimônio, a curadoria do Ministério Público. Essas duas figuras, elas são figuras do ambiente privado. Qualquer pessoa, qualquer grupo de pessoas podem instituir essas entidades, assim como podem fazer empresas da forma e um dos modelos empresariais que a legislação autoriza. Mas se ele atua na área social, no interesse público, no geral, ele estabelece com o poder público relacionamentos. O poder público, muitas vezes, observando que o alcance daquilo que ele deseja, o que ele tem como obrigação fazer, demanda uma atuação de diversas frentes, de diversos modelos, ele se relaciona com essas entidades e as fomenta, transfere a elas recursos para que elas possam melhorar sua capacidade de fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo, do atendimento das pessoas em situação de rua. No geral, essa é uma tecnologia social que o Estado detém pouco, e, no geral, quem detém são aquelas entidades que já atuam ali naquele segmento. E é muito mais racional eu apoiar e fortalecer aquelas entidades, transferindo a elas recursos, meios, instrumentos para que ela faça aquilo melhor, do que eu, Estado, passe a fazer aquilo, porque, no geral, eu tenho minhas dificuldades em construir. É melhor fortalecer aqui. Dito isso, a gente fez, o Estado brasileiro, nessa reforma lá do Bresser Pereira, a criação desse modelo.
que era um modelo que tinha um racional por trás, que era um racional de dizer, é melhor eu transferir recursos para essas entidades e elas possam fazer, e eu, enquanto poder público, possa exercer controle, fiscalização, inclusive participar da sua governança, para que esses resultados que a gente espera sejam atingidos. E criei um instrumento de relação, que é o contrato de gestão, que passa a ser um instrumento que institui dentro do sistema da relação pública um mecanismo que era olhar para os resultados. Nasce junto com esse modelo a inclusão entre os princípios da administração pública da eficiência, lá com a emenda constitucional 20. Para você ter ideia, a gente está falando de um modelo que mudou para a relação ser eficiente. Então, eu vou transferir, mas eu vou monitorar, eu vou ter indicadores, vou ter metas, eu vou acompanhar aquelas entregas que serão feitas por esse parceiro. E eu vou criar um processo de escolha desses parceiros. E vou criar um processo prévio de qualificação. Então, antes de tudo, o modelo de organização social precisa ser compreendido como um modelo de que eu qualifico uma dessas entidades da sociedade civil, seja a fundação privada, seja a associação, para que ela esteja apta para se relacionar com o poder público, receber do poder público o fomento público e poder executar ações que tenham sentido e estejam alinhadas com o interesse público, com as políticas públicas que sejam a ser empreendidas. Esse é o modelo. Elas são, antes de tudo, uma entidade privada. No modelo federal, esses arranjos, eles eram melhor desenhados. A instituição poderia ser constituída, inclusive, por pessoas que já atuavam naquele campo, sejam elas, inclusive, de vínculo público. E o poder público indicava representantes no seu conselho máximo, no seu órgão de direção máximo. Esse era o modelo previsto. O problema esse modelo não foi um modelo, a lei de OS federais, não foi um modelo nacional, foi um modelo federal, aplicado apenas para a administração pública federal, para que ela pudesse qualificar. E o que aconteceu com o modelo de organização social? Diversos outros estados, municípios, foram editando leis à semelhança daquela federal e começaram o que o termo é ruim, mas publicizar serviços públicos e ações públicas, transferindo a sua execução, seu gerenciamento para essas organizações. E aí vem muitas confusões, porque o instrumento que a lei fixou tem o nome de contrato de gestão. E, no geral, a gestão, o planejamento, a formulação, ele é próprio da administração direta. Ele não pode ser transferido. A ideia era para gerir essa entidade. A ideia do contrato de gestão era para que o poder público pudesse fazer parte ou se imiscuir na gestão dessa entidade para avaliar seus resultados. Mas deu uma conotação totalmente diferente. E foram se transferindo atividades que eram próprias da administração pública para esse conjunto de entidades. E o pior, começaram o que a gente chama de ter não entidades verdadeiramente construídas com aquele propósito público, mas, no geral, eram empresas travestidas de organização social. Na verdade, o objetivo era oferir resultado econômico a partir de uma relação que não é uma relação que sequer se tem preço, não tem nem margem, porque é transferência dos valores para custeio daquilo. O fomento público, e aí a relação entre o poder público e essas organizações sociais, hoje muito bem definido, inclusive por um acordo do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade da lei, a relação que se estabelece entre o poder público e essas entidades é uma relação de fomento. O contrato de gestão tem natureza convenial, está lá na decisão, é uma decisão muito boa, da relatoria do ministro Luiz Fux, e essa relação se estabelece assim. Fomento, eu vou alocar os recursos, os meios, até ceder servidores, ceder bens para aquela entidade, para que ela possa atingir aquele objetivo ali. E essa forma de relacionamento vai ser do montante necessário para que ela possa fazer aquelas ações. E aí tem muita confusão no sistema. Tem gente que contrata a organização social, define o preço com base em tabela e não vê nem qual é a necessidade e quais são os instrumentos. Então, a gente tem uma série de vícios aí nesse modelo. Não é um modelo ruim, é isso que eu estou dizendo. Não é um modelo para se dizer assim, esse modelo... Não, mas é um modelo que precisa ser pensado em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, em determinados territórios, que aquilo seja necessário e que eu tenha um relacionamento, que seja um relacionamento que eu tenha capacidade, antes de tudo, enquanto poder público, de acompanhar, monitorar, avaliar, planejar ele. Sem isso, a relação vai se dar uma relação extremamente onerosa e que pode trazer determinados prejuízos.
inclusive na relação com os trabalhadores. Lembre, se ela é entidade privada, ela está sujeita ao regime seletista, não público, tá? O regime seletista geral. Quem define a forma de organização, do que ela vai fazer, é ela. As regras que a gente pode impor a ela, e não é impor, que podem negociar com ela, são aquelas regras que estejam no contrato. Se o contrato falar que ela terá que ter minimamente um regulamento de compras ou um regulamento pessoal, é o contrato, porque ela vai voluntariamente assinar, celebrar, ela vai então se sujeitar àquelas regras minimamente públicas ali ou com publicidade para que elas possam atender. Mas o geral é que elas são entidades privadas e a sua natureza jurídica não se transmuda ao se relacionar com o poder público. É claro que os controles públicos sobre o gasto público, sobre a receita pública, elas vão se estender a essas entidades e outras tantas privadas que se relacionam com o poder público, mas pela natureza do recurso. Então, eu vou acompanhar o recurso. O que eu transferi foi aquilo que foi entregue? Isso é a fiscalização. Mas eu não vou olhar para a entidade e os órgãos de controle não devem se imiscuir em olhar para a entidade, porque ela é privada. E a regra que se sujeita a ela é a regra da liberdade, porque nós construímos um Estado, antes de tudo, em 88, que é para ser um Estado que produza livre, uma sociedade livre, justa e solidária. Esse livre tem a ver, inclusive, com essa atuação do privado ali, é livre. É ele que vai definir como vai se reorganizar, de que maneira. Se ele quiser com o poder público se relacionar e abrir mão dessa liberdade, aceitando determinadas regras, é uma decisão dele, voluntária, de assim fazer. Mas, fora isso, ele continua sendo uma entidade privada. Tanto o modelo de OS, e o problema é, quando a gente fala OS, no geral, a gente quer fazer um modelo só. E, no geral, cada lei de OS, de estados e municípios, inclusive da União, são diferentes. Instituem modelos diversos. E, às vezes, regras diversas e um conjunto de obrigações e regras, muitas vezes, que extrapolam os limites dessa fixação desse modelo. Então, algumas regras, por exemplo, são quase de transformar aquela entidade numa entidade pública, que não é o desejável, mas também de não deixar uma entidade sem controle algum. Então, tem aí um limite. Eu tenho conversado com gestores, e vários gestores, inclusive de determinados territórios, entendem que para determinados serviços, essa relação com as organizações sociais é frutífera, traz resultados, e bem acompanhada e avaliada, ela pode funcionar com uma determinada realidade. Muito bom. Vamos finalizar, então, com parcerias público-privadas, que têm sido... alguns estados, municípios têm sido, recentemente, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro fez uma grande PPP, Data Cinza, se eu não me engano, para dentro de reorganizar todo o hospital, a grande emergência, que é o Hospital Souza Aguiar. Então, se você pudesse falar um pouquinho que concepção é essa da PPP, obviamente nos serviços de saúde, né? Aí lembrar que o modelo de PPP é uma concessão patrocinada, uma concessão pública de um determinado serviço para um particular. Quando nasce o projeto PPP, esse que hoje a gente fala assim como PPP, ele nasce para projetos que tenham investimentos privados robustos. No início eram 15, 20 milhões, então tem um valor específico desse. E ele se destinava para aqueles casos em que eu faria concessão de serviço público. Então, eu vou conceder a um determinado serviço rodoviário, vou estabelecer lá um pedágio, então eu tenho uma tarifa, e aquele concessionário ele vai receber por um determinado prazo, vai ter uma obrigação de fazer os investimentos de determinada monta, e ao longo desse período ele vai ser remunerado, inclusive para retornar o seu capital a partir da tarifa. Certo? Há algumas pessoas, e eu, em certa medida, tenho uma posição muito próxima dessa, entendem que o serviço de saúde, a princípio, por conta do princípio da gratuidade, que eu não tenho tarifa, né, ele não seria sujeito a parcerias públicas-privadas. O problema se encontrou formas para que pudessem se valer desse modelo para aquelas hipóteses em que há necessidade de um grande e vultoso investimento público para que o privado fizesse, transferindo para ele por longo tempo um determinado serviço, remunerando aí sim, o poder público remunerará. Então é quase como uma ideia de que eu poder alongar no tempo um determinado investimento, dar as condições para que aquele parceiro privado, com sua flexibilidade, com as normas que lhe aplicam a ele especificamente, possa fazer mais rápido aquele investimento e eu, ao longo do tempo, eu vou remunerando ele pelo aquele serviço que ele fará. É um modelo que tem muita discussão do ponto de vista jurídico,
Porque, de fato, não há um serviço tarifado, um serviço de saúde, não há uma tarifa. É vedado, inclusive, o pagamento pelo usuário do serviço que ali presta. Mas é um modelo que avançou e tem achado espaço, especialmente em áreas que são áreas de apoio diagnóstico, por exemplo, são modelos muito concretos, de bons resultados. Então, por exemplo, PPP de apoio diagnóstico, por exemplo, significa que, e no geral, os players que vêm são os próprios fabricantes daqueles equipamentos, eles garantem a manutenção e os avanços tecnológicos daqueles equipamentos estarem sempre ali atualizados, e eles vão entregar um conjunto de disponibilidade de exames ali complementares para auxiliar no fechamento ali do diagnóstico e do cuidado das pessoas. Então, esse modelo, por exemplo, é um modelo que é muito recurso, imagine, eu vou comprar para o Estado não sei quantos tomógrafos. Um tomógrafo tem um custo extremamente elevado. O parceiro topa colocar à disposição esse parceiro, fazer ele esse investimento, e em troca ele vai ter, durante um determinado tempo, o recebimento por aquele volume assegurado de disponibilidade. Tá? Então, ele vai receber o capital dele ao longo do tempo, mantendo. Para o poder público serve otimamente, porque ele não tem que fazer a renovação desse impacto tecnológico a cada tempo, e o dispêndio desse investimento ele passa a ser transferido ao privado sem relação. Quando vai para a bata branca em si, esse talvez seja o mais preocupante, que é aquele modelo que a gente até teve aqui na Bahia, premiado e tal, porque de fato você cria uma relação difícil ali naquele relacionamento, porque eu estabeleço o preço do serviço dele, que eu vou pagar e eu vou cofinanciar ele. Às vezes na conta, aquele investimento, mas o custo de capital, mas o valor do serviço, ele fica mais caro, se você olhar mês a mês, mas ele, em certa medida, ele está remunerando aquele capital do investidor, do investimento que foi feito lá. Então, alguns consideram, inclusive, que o desenho precisa ser aperfeiçoado, né? Talvez fosse importante pensar um modelo de parceria público-privada específica para a saúde, com alguns detalhes que levam em consideração a própria organização do sistema e os princípios que afetam a garantia do direito à saúde no nosso país, mas estaria aí nesse espaço. Eu tenho chamado sua atenção quando eu vou conversar, Rodrigo, com alguns dos gestores, que eu digo assim, só não ache que PPP você vai trazer um dinheiro novo. Porque muitas vezes eles vão em busca de um parceiro para que ele possa fazer investimento, mas na verdade eles esquecem que essa conta vai ser paga ao longo do tempo. Aquele capital direto. Então não é um dinheiro novo. Você está assumindo quase uma obrigação financeira de longo prazo, você vai ter que retornar para ele aquele capital. Pode fazer sentido Pode fazer sentido se a capacidade de investimento de determinado ente tiver com limites, e aí ele consegue fazer esse investimento, né? Mas, por exemplo, municípios com grande royalty faz pouco sentido, né? A gente chegou a estudar lá em Niterói, quando eu fui secretário, e, na verdade, a gente já tinha o que era o principal ganho da PPP, que era justamente o poder de investimento. Então, a gente faz o poder de investimento sem ter que pagar juros em 20 anos, porque a gente já tinha um recurso, mas em outros locais... E PPP exige, lembrar, um fundo garantidor, né? Então, como é um investimento de longa monta, é quase um empréstimo que o privado faz para investir naquilo, você vai ter que retornar, exige até para dar garantia e dar segurança a quem vai investir, uma capacidade financeira para robustecer ali, para dar garantia para aquele investimento de que ele, de fato, o receberá. Ele vai receber a remuneração ao longo do tempo, né? Claro. Então, tem que avaliar essa situação. Tiago, obrigado pela aula. Queria, para finalizar, que você desse um recado para as gestoras e gestores municipais de saúde. Eu vou fazer o mesmo recado que eu fiz no início. Não desprezem ou não endeusem e nem endemonizem nenhum modelo. Busquem conhecer, busquem avaliar o planejamento daquela situação, conhecer a sua realidade, identificar o que e qual modelo vai ser mais adequado é um imprescindível. Estudos sobre isso, avaliar o cenário político, o cenário econômico, os cenários das dificuldades que enfrentarão, qual é, para você definir ali. Mas você só vai saber definir se você tiver uma caixa de ferramentas que você compreenda e domine o uso de todas elas. Então é bom conhecer para bem manejar. Esse é meu recado para o conjunto de gestores e gestoras, e agradeço mais uma vez aqui, Rodrigo, a oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigado, Tiago. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.